Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jarton e esse é o episódio 109 do Abananados Instacast. E para o episódio 109, nós convidamos o vereador, o presidente da Câmara de Bananeiras, Marcelo Bezerra. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Jason. Obrigado a todos que estão presentes. Eu agradeço de coração pelo convite. Vocês já são líder, né? Então é um prazer Obrigado. estar aqui. Já tenho acompanhado vocês e é uma honra estar presente com todos vocês hoje aqui nessa noite para fazer com que o nosso povo baneirense conheça mais um pouco de Marcelo Bezerra, presidente da Câmara. Isso mesmo, Marcelo. Porque, na verdade, a gente até vê você dando várias entrevistas, mas esse espaço aqui é justamente para conhecer um pouco também do humano, né? De quem é Marcelo Bezerra, um pouco da história. Tive pesquisando um pouco para montar essas perguntas aqui e eu espero que a gente consiga passar para o nosso público quem é o Marcelo Bezerra, não só o presidente da Câmara. E para isso eu já vou pedir para que você se apresente para aquelas pessoas que ainda não lhe conhecem. Obrigado. Marcelo Bezerra é uma pessoa simples, uma pessoa que veio da roça, um agricultor, uma pessoa sonhadora, né? E a gente sem sonhar, a gente não consegue realizar, né? Pai de família, pai de duas filhas, Nádia e Nandiara, casado com Rosana Bezerra, na qual parceira e companheira minha há 27 anos, 28. E aí, Marcelo Bezerra não tem muito o que detalhar. O que Marcelo Bezerra é uma pessoa que tem um coração grande na maneira que nunca se enche, mas também todos nós somos limitados, né? Tem hora que a gente passa do limite e, como se diz o matuto, a gente esborra e termina, às vezes, falando alguma coisa. Isso é do ser humano. Então, como eu sou ser humano, né? Não sou uma máquina, às vezes a gente tem esse limite. Mas Marcelo Bezerra é uma pessoa boa de lidar, fácil de conhecer, também difícil de fazer amizade. Quando vem fazer amizade, já tem feito um processo grande, um raio-x da pessoa, porque amizade é igual chassi de carro, eu costumo dizer. Depois que quebra, não tem quem consiga consertar para ficar do mesmo jeito. Rapaz, eu entendo muito bem disso, porque ao contrário de você, eu sou muito fácil de fazer amizade, só que aí eu quebro a cara demais, rapaz. É muito fácil. Aí não é muito bom, não. É melhor ser mais cauteloso igual você. É verdade. E aí, Marcelo, eu queria saber um pouquinho da tua formação, da tua profissão. Eu sei que você morou um pouco fora. Eu queria que você contasse aí mais ou menos um pouquinho de todo esse início. De onde eu vim para onde eu quero ir. Isso. Exatamente. Eu, eu tive uma infância, como na minha época, eu tô com 48 anos, e naquela época, na minha infância, não era muito fácil. A gente tinha uma dificuldade imensa, principalmente de estudo, né? Nós tínhamos uma dificuldade. Nasci em Bananeiras, me criei em Roma de Baixo, já de fronteira com Salto do Bode, que nem todo mundo do município de Bananeira conhece o sítio Salto do Bode, né? Exatamente. E aí, naquela época, a gente tinha dificuldade de tudo. A gente tinha o necessário, mas não tinha o que a gente queria, né? Porque hoje eu costumo dizer que as coisas hoje estão tão fácil, tá ficando difícil, né? Que as pessoas estão querendo as coisas fáceis demais. E na minha época tudo era difícil, difícil alimentação, difícil estudo, difícil de se locomover da zona rural para a cidade, né? Então a gente teve uma infância saudável, porque eu acho que o nosso organismo conseguia se adaptar naquela época mais com as coisas. Hoje as crianças são mais frágeis, mas a gente tinha tivemos uma infância difícil por motivo da dificuldade que o nosso país oferecia e também do nosso povo que era mais sofrido. E estudei apenas até a sétima série na época, hoje tenho ensino médio já, graças a Deus, pretendo cursar a faculdade para ir para o nível superior, Pois é. né, se Deus quiser. E aí então, aos 17 anos e 10 meses, precisei migrar para o estado de São Paulo para conseguir ajudar meus pais. Meus pais, hoje eu tenho um orgulho dele. Meu pai é deficiente, né? Das pernas. Mas mesmo assim superou tudo aquilo e deu a nós, eram 6 filhos, e fez com que todos os seus filhos fossem bem educados na maneira do possível e alimentou todos os seus filhos. E a deficiência nunca deixou o abalar, superou tudo isso. E então, migrei para São Paulo, sou o filho mais velho.
Ao chegar em São Paulo, consegui emprego com 7 dias, graças a Deus. Tenho só que agradecer a Deus. E aí consegui ajudar meus pais. Meus pais, hoje, é tudo que eu tenho de mais valioso fora a minha família, né? Filho e esposa, a minha casa. E então, ao chegar em São Paulo, trabalhei 14 meses. E a empresa me ofereceu uma oportunidade para ir a Brasília. Abrir um restaurante junto com eles para junto abrir essa casa. E fui, passei mais outro ano e 4 meses. Isso, quando eu viajei foi... eu não esqueci de citar que quando eu viajei foi em 94. E então fui até Brasília, passei mais 14 meses. Após esses 14 meses, resolvi voltar para Paraíba. Isso foi em 97. E aí começou e já foi casando, né? Aí já vim casado, né? Já vim casado. E quando cheguei aqui na Paraíba, quando cheguei no Distrito de Roma, que era um sonho, morar no Distrito de Roma, eu morava em Roma de Baixo. Para vir para a escola, uma dificuldade na época, lama, poeira, não é isso? Aí abri um barzinho, comecei com um barzinho, comecei me acentuando, Distrito de Roma, eu já estava realizado, né? Morando em Roma, à beira na rodovia, então já ficava mais fácil se locomover. Depois abri um mini mercado. Depois do mini mercado não deu certo, aí migrei para uma barbearia. Fiz um cursinho, migrei para barbearia em 2007. 2007, aí as coisas foram funcionando e as coisas foram dando certo. E aí fui me apaixonando, né? Fui me apaixonando pelo trabalho, fui conhecendo gente. E hoje ainda exerço a profissão de barbeiro com muito orgulho. Inclusive atrasei um pouco justamente porque estava cheio de clientes, eu estava dando assistência aos clientes. E hoje estou aqui como vereador, presidente da Câmara. Isso, assim, não me envaidece. Apenas me faz realizar sonhos sonhados no passado e também levar aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, dizer que nada é impossível. O impossível é a gente fazer com que as coisas se tornem possíveis. E eu sempre sou de um tipo de pessoas que gosto muito de arquitetar as coisas. Quando vou tentar, eu antes gosto de observar. Observar, criar, pensar. Sempre a gente tem que fazer pensando no pior, porque o melhor virá. Mas aí sempre, Deus na frente, deu tudo certo. E hoje estou aqui de frente com vocês e só contando vitória e agradecendo a Deus por tudo. E aí você dizia que não se envaidece, né, de ter chegado onde chegou hoje. Mas eu gostaria de dizer que é para se envaidecer mesmo. A gente que vem de baixo, eu venho lá do sítio Caboclo. Então, para fazer a faculdade foi uma dificuldade, depois o mestrado, né? Então a gente que chega um pouquinho mais longe, a gente tem que se envaidecer mesmo para encorajar outras pessoas a chegarem também, né? Eu estava ouvindo sua história a respeito dos seus pais, né? Seu pai, mesmo deficiente, deu a educação que deu e você conseguiu, junto com a sua esposa, dar educação às suas 2 filhas. Eu acho isso muito importante, né? Você entende que a educação ela é fundamental na vida de uma pessoa, é tanto que conseguiu, talvez depois de muito tempo, terminar o seu ensino médio e agora já pensa em fazer uma faculdade. E não tem idade para isso. A gente tem que seguir. Eu agora já estou pretendendo ir para outros rumos. Verdade. A gente tem que seguir, e é isso. E às vezes a gente precisa se envaidecer. Porque às vezes o que a gente fala é inspiração para que uma outra pessoa chegue também onde a gente chegou. Verdade. E aí, Marcelo, eu quero que você conte mais um pouquinho a respeito, né? Você contou até ali a 2007, quando começa como barbeiro. Fala um pouquinho mais aí da sua história, né? Já com 2 filhas, como é que foi todo esse processo? Olha, quando a gente casa, a gente constrói, assim, primeiro eu creio que nos meus pensamentos e na minha teologia, eu pretendo fazer com que minhas filhas sigam dessa forma como eu segui, né? A gente se projetar para poder construir uma família. A gente só consegue ser feliz quando faz outra pessoa feliz. E eu tenho uma missão de fazer 3 pessoas felizes. Minha esposa, minhas 2 filhas e eu penso primeiro nas 3 do que segundo, terceiro em mim, em quarto em mim. E aí, quando eu pensei em juntar
casar, eu pensava nisso, de eu tenho que escolher uma pessoa para viver comigo e tem que ser até os últimos dias da minha vida. Porque eu digo, ó, casamento é igual peça de carro. Depois que você troca a original, a outra não dura mais o mesmo tanto. Né? E aí, então, veio minhas duas filhas, nas quais eu sempre, assim, assustado, porque a gente que é pai de família, a gente fica, é, às vezes, na dúvida. Meu Deus, eu vou poder dar aquilo para os meus filhos, aquilo que eu não pude ter, aquilo que eu sonhei para mim, será que eu consigo dar para meus filhos? E aí eu fui trabalhando, às vezes você até é mal interpretado, né? Porque filho, ele não tá vivendo seus pensamentos. Você tá com pensamento, mas às vezes você não quer transmitir para ele, para não mostrar que você tá se esforçando demais, para que ele não diga, não, meu pai tá fazendo isso só por mim, mas a gente tem que ficar um pouco oculto, para que eles não sintam que você tá fazendo, se esforçando para fazer eles felizes. E aí as minhas filhas, quando vieram, as duas filhas, elas me fortaleceram muito, né? Porque assim, eu nunca, quando a minha esposa estava grávida, eu nunca tive aquele pensamento, que era um menino, menina. Então, eu pedia que Deus me desse filhos com saúde. E me deram. E me deram os filhos com sabedoria. Deus me deu mais do que o que eu pensava. Que eu pensava que eu ia ter que me esforçar para que elas pudessem estudar. Eu tivesse que cobrar para que elas tivessem que estudar. Eu achava que eu ia ter dificuldade para educar ela, e graças a Deus, ela quem automaticamente me explora para que eu apoie ela nos estudos. E sempre tem sido para mim uma realização que eu não pude fazer comigo mesmo, não tive essa oportunidade e estou conseguindo levar até ela. Quando até a semana eu falei para minha esposa, estou feliz porque estou fazendo, vocês estão felizes hoje. Foi sexta-feira. E então, a gente durante esse tempo, a gente não tem construído apenas um leque familiar. A minha família, ela tem se estendido de uma forma que está trazendo mais pessoas para para se aproximar de mim. Eu, como eu falei para você, eu tenho às vezes muita dificuldade de criar amizade, porque eu fico fazendo raio-x demais. E eu tenho a minha esposa, a minha filha mais nova, ela tem uma facilidade maior do que eu de se aproximar das pessoas. E você sabe que nesse mundo político, esse atrativo é muito bom, né? Então tem sido gratificante para mim na política nesse sentido, porque além de eles me apoiarem na política, eles fazem com que as pessoas se aproximem mais de mim e eu faça com que eu conheça mais as pessoas, porque através delas, que ela faz essa ponte, eu me aproximo de pessoas que às vezes nem conheço. Recentemente eu estava num casamento e uma amizade, uma menina voltou comigo e eu não, na mesa com a gente, depois que eu sei quem é essa música, fulano, que voltou contigo e tal, foi quem, Nádia, Nandiara, tá vendo? Então assim, ela aproxima as pessoas de mim que às vezes eu nem conheço as pessoas. Muito bacana. E aí, já que você citou a política, em 2012, né, você cria coragem e se candidata a vereador pela cidade de Bananeiras, obtendo nesse pleito ali pelo PSL 483 votos. Quando você se candidatou, assim, você já imaginava que poderia chegar lá e conseguir ali uma cadeira na casa do Dom Bezerra? Olha, quando essa campanha eu falo que foi uma das as campanhas mais difíceis, porque a minha história na política, muitas pessoas me conhecem, quem é mais próximo, eu não sou muito ligado a formar grupo e cabo eleitoral. Meu cabo eleitoral, até minha família, assim, eu não envolvo muito na política, né? Pai, mãe, irmã, fica tudo, eu faço do meu jeito, como eu falei pra você, eu gosto de filtrar as pessoas. E aí, como eu te falei, quando eu comecei a abrir o salão, aí começa aquele leque, você conhece gente de todos os setores, né? Clientela de todos os setores, e já estava já com 10 anos. 10 anos não, 5, 2007, 5 anos. 5 anos de salão, já estava bem articulado com o pessoal. E Pedro Cirne, na época, era presidente do PSL. Então chegou para mim, aí teve uns problemas de saúde que a gente conseguiu resolver junto com ele. E comecei a vigiar os meus pares que já tinham mandato, a maneira como eles não davam assistência, né, no social, e nosso distrito era um pouco descoberto.
Aí Pedrinho começou ajudando por ali, e eu dando suporte a ele, parecia um problema, Pedrinho e tal. Eu sei que no decorrer desse tempo, me afiliei ao PSL. Aí Pedrinho foi e me encantou. Você vai ser candidato a vereador. Você é doido. Você não tem nem condições, não existe possibilidade nenhuma. Não, a gente só vai ter você de candidato aqui da oposição, essas coisas todas. Eu fui amadurecendo e você fica, né? Eu não dormo pensando, rapaz, eu entrar na política no meio de um. Naquela época eu ficava assustado, esse monte de veterano aí na política, pessoas que já vivem dentro da política, pessoas que já são cabo eleitoral. Eu nunca Um tinha. monte de gente com dinheiro. Que os pessoal né, vê muito isso. Aí eu falei, viemos pra reunião aqui numa lojinha aqui do lado do Águas da Serra. À noite, me recordo, numa quarta-feira. Ele falou, e aí, vai ser candidato? Vou. Certo. Naquela época era muito candidato. Era muito candidato. Aí ele disse, vai pra concorrer ou vai só pra disputa mesmo? Vai pra disputa ou vai só pra ser? Aí eu falei, vou pra disputa. Aí fui um apanhado, analisei quem entrava, quem não entrava da oposição. Beleza. Sua esposa achou o que disse na época? Não comentou nada. Ela não é muito de interferir, não. Aí abracei a causa. Aí comecei. Naquela época, 90 dias de campanha. Com 50 dias de campanha, eu disse eu tenho uma vaga garantida. Não sei em que colocação. Só que quem eu pensava que não ia entrar, entrou. E quem eu pensava que não ia, e quem ia, não entrou. Então, mais uma vez, Deus foi generoso comigo. E 483 votos. Nunca tinha sido cabo eleitoral. Nunca tinha entrado numa prefeitura para assinar um papel em termos de política. Foi uma surpresa. A maior surpresa foi no dia de receber o diploma. Me recordo até hoje. Só quem me conhecia era Kilson. Aí, como ia pela votação, eu fiquei por último, né? E então todo mundo curioso para saber quem era Marcelo Bezerra. Ramon em Google tava coçando a cabeça. Aí quando chegou por último, ele disse: rapaz, do teu lado aqui era do que Marcelo Bezerra. Eu disse: sou Marcelo Bezerra. Aí começou a trajetória, de lá para cá não tive mais essa dificuldade, não. Inclusive, né, em 2016, faltou acho que 6 ou foi 7 votos para dobrar o número de eleitores, né? Foi. Eleito aí com 959 votos pelo PSB. Foi. E aí, nessa segunda campanha, a que você atribui esses números tão grandes, né? Porque você quase dobrou sua primeira votação. Como eu te falei agora há pouco, e falei para quem está nos assistindo, antes de ser candidato, eu tinha observado os meus pares, que já tinham mandato, e então faltava aquele cuidado com o social, uma assistência que não havia no Distrito de Roma. Vereadores que passaram do Distrito de Roma e que não davam assistencialismo social, hoje não são mais vereadores, né? E você vê que nessa campanha agora de Mateus, a maioria da base do prefeito, todos tinham o social, né? Tinha um social muito forte e tiveram uma votação expressiva. E aí então eu comecei a trabalhar no social. Comprei um veículo, comecei a dar assistência pessoal, porque naquela época a prefeitura não disponibilizava carro suficiente. Existia uma van que transportava as pessoas, era alocada e então a locação dela iniciava no dia 15 de fevereiro até o dia 12 de dezembro, e aí nesse período ficava escasso para o pessoal. Hoje facilitou muito com os transportes que já existem. E então eu comecei fazendo transportando as pessoas para João Pessoa, Guarabira, e então no limitado, né? Porque a gente não pode fazer tudo, né? Sempre limitado nas coisas que eu podia, mas não existia isso no distrito, nem ao redor. E aí esse trabalho foi crescendo, até hoje permaneço com esse mesmo trabalho, com menos dificuldade, porque as condições hoje são melhores, né? Bem melhores, mas na época foi difícil. Eu era motorista, eu era enfermeiro, fazia tudo, marqueiro. E aí quando foi na época que as pessoas que faziam política no modelo antigo, quando foram para o pleito eleitoral 2016, onde ninguém também acreditava que eu poderia me reeleger também. Fui o último, né, em 2012.
E então, quando abriram as urnas, foi uma surpresa para muitos, né? 959 votos, fiquei em quarto colocado, quase o dobro da eleição passada. Um pouquinho. Então o trabalho foi gratificante, né? Gratificou. Então, assim, você atribui basicamente essa dobra aí nos valores ao trabalho que você desenvolveu ao longo dos primeiros 4 anos de mandato, não é isso? Exatamente. Bem, em 2020 você acaba mantendo ali o seu eleitorado, né? Quase que em 100%. E no último pleito nós tivemos aí a surpresa de que Marcelo, caladinho ali, chega em primeiro lugar nas eleições com 1.437 votos. 212 a mais do que o segundo colocado, né? Eu queria saber o que esses números representam para o vereador Marcelo Bezerra hoje. Deixa eu te dizer. Como eu te falei, não sou vaidoso, né? Não me envaideço. Mas aí a gente tem que reconhecer não só o vereador Marcelo Bezerra, a gente tem que reconhecer o eleitor, né? Porque eu não tive, na verdade, foi uma das campanhas mais fáceis que eu já passei durante toda a carreira política, de 2012 até hoje. A gente teve uma facilidade grande, porque tivemos um prefeito também que nos deu um suporte grande, né? A gestão foi, foi generosa com todos os vereadores da base. E a gente teve uma facilidade muito grande de chegar nas pessoas. O reconhecimento das pessoas pelo trabalho, pela assistência, pelo dia a dia, né, pela desenvoltura ao chegar em nossa residência. Até hoje a maioria nos pede pelo WhatsApp. Eu sou do tipo de pessoas que gostam de responder. Quando é sim, é sim. Quando é não, não. Quando eu disser não, nem Porque não dá insista. Não mesmo. insista porque eu não consigo dizer sim. Porque eu já sei do meu limite. E quando eu disser sim, digamos, você procurar dizer, Marcelo, eu vou precisar de você quinta-feira de madrugada. Se eu disser sim, não precisa mais ligar para mim, não. Pode esperar que de quinta-feira de madrugada o problema está resolvido. Aí que eu só posso contar com aquilo que eu tenho, né? Então não vou duvidar daquilo que eu não tenho para tentar resolver. Esse número, para mim, ele hoje me deixa também com muita responsabilidade. Até porque é é um recto que eu acho que até eu mesmo tenho dificuldade de tirar. E aí eu creio que vai ficar para outro vereador ter essa missão de bater esse recto. Não vai ser eu. Não vai ser eu que vou bater esse recto. E aí esse número para mim ficou, não me deixa vaidoso, mas me deixa com a honra muito grande de poder saber que tem um rapaz que veio lá do sítio Salto Bode e conseguiu superar dentro do município Bandeira, onde no passado para mim era um monstro. Uma votação dessa e hoje para mim é coisa que me deixou, não deixou envaidecido, mas me deixou muito orgulhoso. Bom, Marcelo, eu acompanhei nos últimos anos, nos últimos pleitos eleitorais, né, da nossa cidade, a maioria dos vereadores descendo ladeira abaixo. É tanto que alguns nem conseguiram êxito nessa e Verdade. foram embora. Independente de ser situação ou oposição. Você, enquanto situação ou oposição, nós só vimos ganhos aí, né? Os números só Se mantendo. subiram, né? Então, eu não acredito que outra pessoa vá quebrar esse recorde, não. Eu acredito que se você se candidatar a vereador mais uma vez, talvez você quebre e ainda um pouco mais bonito que isso, né? Os números, eles falam por si, porque você tem uma trajetória massa, independente de que lado você estava, porque você estava com o povo. É Né? verdade. Às vezes não é o partido que lhe conduz, é É o verdade. povo que está lhe conduzindo, e por isso que você conseguiu números tão bacanas, né? E fico feliz com isso. Inclusive, já no mandato passado, você assume a Casa Dom Bezerra como presidente, né? O último biênio, você foi presidente da casa, e teve uma articulação depois da eleição aí e você conseguiu os próximos 2 biênios também. Isso não causa um certo ciúme ali nos seus companheiros, não? Olha, é assim, se causou, não chegou até minha pessoa, né? Porque assim, como eu falei pra você, eu tenho uma facilidade muito grande de tentar filtrar as pessoas, né? E aí, como
você falou aí lado A, lado B, partido A não influi muito para mim. E eu, durante esses 4 anos que com alguns vereadores novatos, eu observei que são pessoas de muito caráter, pessoas boas, pessoas que assim merecem o respeito nosso, né? Merece a gente também com mais experiência, também passar essa experiência para ele, não ficar só para a gente, porque às vezes eu não tenho que ser omisso. Eu saber de alguma coisa e não passar para os meus colegas. Aonde para mim passar para esses meus colegas vereadores, eu teria que também passar para ele a confiança. Porque se eu não passasse a confiança, eles não achavam que eu estava querendo ensinar a eles. E então eles sentiram de mim uma confiança que talvez não tenha sentido em outra pessoa, em outro vereador. Então, automaticamente, eles chegaram junto comigo e conversaram. Marcelo, a gente precisa que essa Câmara permaneça com o mesmo padrão que você vem fazendo, com o padrão que outros vereadores já fizeram. E a nossa Câmara de Bananeiras, ela é uma Câmara que serve de espelho para outras câmaras da nossa região. E se formos olhar, você é o vereador que pode conduzir a casa. E a gente precisa de você para que a gente se espelhe em você e aprenda junto com você. Eu disse, pronto, então eu estou à disposição, vocês estão comigo. Ele falou, a gente está com você para o que você precisar durante essa nossa gestão. Eu falei, então eu sou candidato e se vocês estão comigo e vocês querem que eu seja o presidente, eu estarei com vocês. Então todos, não todos com exceção de alguns, né, porque existe, mas eu tenho uma boa maioria. Tenho a maioria da oposição, situação, e eu tinha voto suficiente para me eleger, né? O prefeito também deu autonomia para que ele não interferiu, disse eu vou deixar vocês à vontade, vocês são pessoas inteligentes, sabem o que é melhor para a Câmara, até porque são vocês que convivem na Câmara, né, no Legislativo. Ele falou, eu confio mais no Executivo, vocês convivem mais no Legislativo, e vocês sabem o que é melhor. O que vocês acataram, eu estarei com vocês e apoio o que vocês decidirem. Então foi fácil da gente ir para ser presidente novamente e para os 2 biênios. Até porque a gente tem um laço muito forte entre nós e a gente somos muito unidos. O que dá para um, dá para todos. Temos facilidade de votação, de diálogo, de discussão, de amizade, de tudo a gente tem facilidade. Até quando a gente quer fazer algo que a gente acha que depende de todos, a gente se reúne, oposição e situação, e discute dentro de uma sala e todo mundo acorda da maneira possível. Também discorda quando não dá certo e a gente acata. Não é, a gente não vai com a ideia pronta, a gente tem que escutar todos. Eu acho que isso aí estreitou o nosso leque e a facilidade e o diálogo entre nós vereadores naquela casa. Eu acho essa pergunta importante colocar, porque as pessoas às vezes podem achar que foi algum tipo de imposição. E quando a gente sabe que, na verdade, é uma votação. Se Exato. os outros não quisessem, você não estaria lá. Exato. Então, se escolher é por conta do seu trabalho, que tem sido bom, né? Inclusive, vou até pedir para que agora você fale um pouquinho do seu trabalho à frente da Câmara, né? Como presidente no biênio passado, por exemplo. No biênio passado nós tivemos... foram 2 anos, né? A gente tem trabalho prestado, mas como presidente da Câmara, a gente teve uma facilidade de fazer com que a nossa Câmara ficasse no último mês, dezembro, a gente concluiu uma pequena reforma que eu digo uma ampliação na casa, né? Uma limpeza, demos uma estrutura, trocamos computadores, compramos uma moto, 2023 comprei um carro para a Câmara, troquei de carro, eu peguei um, já tava bem sofrido. Surrado, pô. Aí peguei um carro novo para a Câmara, no qual tem servido muito, comprei uma moto para fazer as demandas da Câmara, comprei computadores, troquei todas as cadeiras da Câmara, fiz a pintura, troquei telhado, que o telhado... Na verdade, o telhado estava bom. O que estava ruim era a parte de infraestrutura, que era madeira, as calhas, essas coisas todos os dias também estava com um pouco de dificuldade. Dei uma brilhantada no sistema digital da Câmara também. Hoje é quase zero de papel. Nós temos hoje uma Câmara digital com todo arquivo digital a custo zero. Utilizamos mão de obra de assessor, mão de obra de secretário. Tudo isso porque compramos só equipamentos para que isso acontecesse, porque se fosse contratar uma empresa, nós iríamos gastar em torno de 25 a 30 mil reais. Nós temos
a mão de obra, então a gente compramos equipamentos, esses equipamentos ficam para casa, né, para a gente utilizar no dia a dia, né? A gente trocamos os móveis, que os nossos móveis eram um pouco ultrapassados, demos uma personalizada, colocamos a nossa câmera hoje. A gente está em total transparência com o nosso povo, né, com o portal da transparência. Demos formações para todos os vereadores. Tem vereador ali que não sabia nem utilizar o microfone. Depois de algumas formações que tivemos, eles Importante, viu? importância, funcionário da casa, nós fizemos formações. Aquele que não quis, que não fez, foi porque não quis, até porque precisa para a progressão dele. Então nós oferecemos o curso para que eles tenham progressão. Porque hoje eu sou o presidente da Câmara, estou como presidente da Câmara. Não sei daqui a 10 anos quem é o presidente. Então, se a pessoa progredir, o contra-cheque dela vai aumentar. Então, hoje, por exemplo, se eu der uma gratificação hoje, mas aí outro presidente pode tirar. E ela progredindo, ela vai se manter com aquele salário que é de fato de direito dela. E eu tenho feito por onde as pessoas, os funcionários da casa, tenham mais sustentabilidade. Para que aquela casa lá não seja só de Marcelo Bezerra, mas sim de todos os funcionários. Há uma necessidade muito grande que o funcionário hoje entenda que ali é a casa dele, né? Ali é a casa deles, não é a minha casa. Eu tô passageiro, eu vou passar, outros vão vir, então eu vou aproveitar a oportunidade para deixar eles qualificados para que eles no futuro lembrem e digam: Marcelo, o presidente que me qualificou, me deu condições, foi Marcelo Bezerra. E sirva de espelho para outros colegas que venham posterior a mim para dar essa mesma sustentabilidade. Eu acho importante toda essa atualização, porque algumas pessoas elas simplesmente caem na mesmice e querem continuar com aquele básico que tem ali. Então essa renovada que você deu na Câmara, queria enaltecer aqui também Kilson, na época que conseguiu aquela reforma, né? Na verdade foi reconstruída. Ele fez uma Câmara, né? Fez toda aquela economia, mas a gente sabe que o valor que tinha não era suficiente para fazer tudo. Então vocês posteriormente conseguiram melhorar ainda mais e hoje a gente vê realmente uma câmera totalmente renovada. Eu acho isso importante e fundamental. Além disso, essa questão da formação que você citou aí é muito importante. Se tiver, inclusive, alguma formação no sentido de orientar até no falar mesmo, né? Nós temos alguns vereadores que ainda precisam investir mais nisso. Né? Na oratória. Na verdade, querer fazer, né? Porque tem uns que não querem. A verdade é essa. Mas investir mais nisso porque é a sua imagem que está sendo propagada ali, né? Então, acho importante ser investido nisso também. E achei interessante essa questão da progressão, que é como você falou. Você coloca uma gratificação hoje, mas hoje outro pode tirar lá na frente. Exato. Se for uma progressão, não tem como. Não tem como tirar. Não tem como retroceder. Então, acho que foram ações muito importantes à frente da Câmara em apenas 2 anos. E agora tem a oportunidade de fazer muito mais nos próximos 4. Né? Mas nem tudo foram flores. Né? Quais desafios que você encontrou quando assumiu esse biênio passado lá na Câmara? Uma das dificuldades que eu encontrei foi justamente a minha dificuldade de lidar com o mundo digital. Assim, eu tinha dificuldade, mas eu sempre admirei, né? Sempre admirei. Por isso que aquilo que eu não conseguia, tentei levar para os meus funcionários que estavam na casa e para os vereadores. E a gente teve dificuldade de fazer com que os próprios vereadores entendessem que ali dentro nós tínhamos que nos unirmos e não brigarmos, né? Porque se nós observarmos aí até 2002, final de 2002, existia muita discussão, muita briga, muita picuinha, coisas pessoais. E aí, aos poucos, a gente foi modificando. Eu hoje estava até comentando na questão de Hugo Mota. O que ele fez? Ele unificou grupos políticos, né? Para mostrar para o Brasil que a gente juntos somos mais fortes. Separado, né? Na Bíblia já diz, né? Um reino separado se destruirá entre si. Então, eu consegui unificar, mostrar para aqueles que tinham uma política na mente diferente, uma política que não construía, para fazer uma política que constrói. A gente tinha uma dificuldade grande de votar um projeto de lei que chegava em caráter de urgência.
era quase que impossível ter uma votação que não tivesse discussão. Então eu consegui unificar esse grupo, oposição e situação, como se diz, que para mim todo mundo é base, não existe oposição nessa situação. E aí todo mundo tem que trabalhar em prol do município, em prol do povo. E eu consegui fazer com que todos eles entendessem que antes da votação a gente sentava e mostrava os pontos necessários e obrigatórios que a gente teria para fazer aquela votação. Porque a gente não faz nada escondido que não seja descoberto. Então eu gosto de esclarecer antes para que as pessoas não façam aquilo que não sabem. E eu chegava, conversava quando chegava em caráter de urgência, porque pode ocorrer a contabilidade da prefeitura, o jurídico, às vezes recebe uma notificação de última hora para ser atualizado no Tribunal de Contas, e aí automaticamente tem que botar no caráter de urgência. Então a gente tem que mostrar para quem às vezes acha que não está sendo certo, que está certo, existe isso, o porquê e por que não quer. A gente tem que botar um artigo, tem que botar um arquivo, tudo no lugar certo, eles entendem. Então acabamos com isso. Essa foi uma das dificuldades que eu tive quando assumi a Câmara em 2022, 2023. E aí, quando terminei o mandato de 2024, eu já tinha sido sancionado tudo isso aí, e isso foi uma das partes mais gratificantes para mim. A outra coisa que eu achei dificuldade foi conseguir entender a questão da transparência da Câmara, né? Porque, como eu falei, já repito novamente, eu tinha dificuldade com esse meio digital. E aí a transparência da Câmara, o contador, parte jurídica, secretariado conversava comigo, eu falei assim, tá, entendi. Só que aí eu ia para casa amadurecendo. Não entendi. Eu não entendi o que eles me falaram. Eu voltava no outro dia. Aí como se eu para não dizer que estava perdido de uma vez, aí conversava, mas isso aqui, esse ponto, tal, essas coisas. Não, é assim, pronto. Foi 3 meses, alinhei, hoje, graças a Deus, não tenho dificuldade nenhuma. E o resto das outras coisas que já existiam na Câmara, eu não tive dificuldade, que não sabia, mas era observador. Essas duas partes que fez com que o maior desafio de ter conseguido resolver foi isso. Mas foi em torno mais ou menos só de para fazer alinhar os vereadores foi quase um ano. mas a parte digital foi só uns 3 meses. Mas alinhou bem, né? A gente viu aí no final. Tem uma interação muito, muito boa. Tinha, né? Na verdade, entre muitos que saíram, né? Situação e oposição. A gente via nas fotos que vocês tiravam. Eu acho impossível uma pessoa que não tá satisfeita, não tá legal, vá sorrir numa foto com uma pessoa que talvez ele não goste. E a gente via que tinha realmente uma interação. Eu acho também isso muito importante. Marcelo, eu vou pedir licença agora só para falar um pouquinho do meu patrocinador. Fique à vontade. Né? Gostaria de falar para vocês um pouco da Qualivida, que conta com os mais diversos profissionais e exames laboratoriais. Então, na Qualivida você vai encontrar desde um clínico geral até um profissional mais especializado. Além disso, diversos exames laboratoriais para você cuidar da sua saúde. Então, vai na Qualivida, agenda com o profissional que você está precisando, faz os teus exames e cuide, é claro, da tua saúde. Qualivida, qualidade de vida. E além da Qualivida, claro, nós estamos com alguns patrocinadores novos, além de China Select Film, que já nos patrocinava, o site Sempre Update. Nós agora contamos com a padaria Rei do Pão, lá do Tabuleiro, que é Jonatas, que é design gráfico. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o patrocínio desses profissionais, né, desses empreendimentos. E agora vou voltar com a entrevista com Marcelo. E aí, Marcelo, a gente falou um pouquinho do mandato passado. Agora eu queria falar um pouquinho do que você tem planejado para esses próximos 4 anos, né? Quais são os planos para esse próximo mandato? Para os 4 anos, eu não vou te dizer os 4 anos, mas para isso, de hoje primeiro, eu estou me articulando já com alguns companheiros, né, e parceiros que já conheci justamente nesses eventos e formações que tenham levado nossos parceiros vereadores, né, companheiros. Eu estou querendo trazer a escola legislativa para a Câmara de Bananeiras, né, já está bem articulado. O professor João, lá de Natal, ele já faz esse trabalho
no estado de Natal, né, e outros estados. Na Paraíba, por incrível que pareça, quase nenhuma cidade ainda abraçou a escola legislativa. Eu estou criando um projeto de lei junto com ele e a gente vai colocar em votação para eles. Estou querendo trazer também diversos cursos. Eu já conversei com ele também trabalha com curso. Ele trabalha com material didático escolar, essas coisas que da educação. E aí eu vejo que a Câmara pode fazer mais. E eu estou vendo se eu consigo mensalmente, no mínimo 80 cursos online para o nosso jovem, né, se qualificar. E durante esse curso, no mínimo 4 aulas presenciais na Câmara, para que as pessoas conheçam seus professores, seu material didático, e aí dá também um valor maior para as aulas online, né? Porque às vezes você fica um pouco espesso, tal, então isso vai ter um resumo semanalmente. E eu quero que esses cursos tenham a durabilidade de 30 a 45 dias. A Câmara vai patrocinar, vou fazer um contrato com ele, já estou vendo a parte da documentação. E eu creio que temos diversos cursos. A gente vai fazer cada etapa, a gente vai fazer um curso diferente, formações diferentes. Ele me garantiu que pode ser até 100 cursos. Então, se a gente, se eu salvo não me engano, ele tem em torno de 18 cursos, tipo de formações. Então, a gente vai fazer anualmente, tentando levar para que o nosso povo tenha mais uma formação formação e qualificação, né? Porque o mercado de trabalho hoje existe, né? Exige muito e a gente se qualificando nunca vai ser demais, né? E eu vejo dessa forma. Eu também tenho uma missão de qualificar e formar, como você falou, alguns vereadores em oratórias, né? Eu vou investir nisso. Temos 3 vereadores novos, 3 vereadores que ainda tem uns que já militavam na política, mas aí quando você tá dentro já é outra coisa, já é o tipo de, né? Você vai ver a realidade e a gente precisa que cada um deles se atualize e veja que a política não é só uma política de aperto de mão, abraço, né? De palanque, né? De discussão. A gente precisa de uma política mais promissora, uma política que tenha mais qualidade, uma política que tenha mais afinidade, com um afinco maior diante do nosso povo bandeirista. A gente tem que se qualificar, a gente tem que estudar a gente mesmo, para que a gente possa mostrar para o pessoal que a gente tem condições e competência de estar ali representando ele naquela cadeira e fazendo valer aquela procuração que nos entregaram para representar cada um de nós, cada um deles que votaram na gente. E não é nem o rebruscar as palavras, porque a gente precisa falar a língua Do da povo. população, do povo, né? Não é o rebruscamento, às vezes é o falar mesmo, né? Exato. Saber se expressar melhor, eu acho isso muito importante. E aí a gente volta um pouquinho no tempo, quando você falava que logo no início você deu uma assistência mais voltada para a saúde. Eu poderia dizer que esse seu próximo mandato, à frente que você vai tomar, seria mais no sentido da educação? Já que a saúde está bem aí assistida pelo Tá, executivo? e assim, e como você falou, a saúde a gente já contribui no dia a dia automaticamente. Lógico que o poder público municipal tem dado um suporte imenso para a gente. Mas aí, como eu estou tendo a oportunidade de levar a educação, né? Então eu vou investir na educação. E também o prefeito Matheus, na sua mensagem, disse que o foco dele, 2028, 2025 a 28, será a educação. E aí a gente tava, acho que os astros estavam cruzados já, que a gente tava pensando da mesma forma. E o que eu puder fazer para a educação durante o ano de 2025, 26, 2027, 28 é o outro biênio, a gente vai discutindo no outro biênio. A gente sabe que a saúde ela é importante, ela vai continuar sendo, mas está sendo bem assistida. A gente precisa realmente de mais investimentos na educação que estão sendo feitos desde o mandato passado, né? Eu acho que a revitalização dessas escolas fala muito sobre Bananeiras hoje. Exato. Está dando, o executivo está dando
qualidade para esses alunos estudarem. Sua esposa, que é da área da educação, pode muito bem falar sobre isso, né? E eu acho muito importante esses investimentos na área da educação. E aí eu vou para uma pergunta um pouco mais polêmica agora. Não tem muita polêmica, mas a mídia noticia que, dito por você mesmo, esse seria o seu último mandato como vereador. Procede? Procede. E aí a gente pode vê-lo numa chapa majoritária nas eleições daqui a 4 anos. Eu não vou te responder diretamente, porque não é um Fica à processo. vontade. É um processo que vai ser construído, né? O prefeito Matheus não pode mais ser candidato na 2028. E então a maneira como eu falei, que não vou ser mais candidato a vereador, não foi nem assim, Visando isso, né? né? Assim dizer assim, tô impondo ser candidato na chapa majoritária. Eu sou grupo, né? Quem me conhece sabe que eu sou grupo, né? Eu sou uma pessoa do grupo, sei trabalhar pelo grupo. E aí o seguinte, no momento, eu tô focado a gente tem assim, principalmente eu até fui eu que cantei a pedra num dia na casa do prefeito que a nossa candidata seria Maria para 2026, para deputado. Ele falou assim, vamos lá, vamos anunciando, vai que corre. E aí eu não sei se ele já tinha já na mente isso. E o meu foco hoje é a campanha de Maria, né? A campanha de Maria. Logicamente que eu não vou deixar que meu nome se apague, né, durante esse período, até porque eu tenho que me manter vivo na política e eu posso ser o que o grupo decidir. Eu estou preparado, né? Nasci preparado para ter uns tempos desses para cá. Eu percebi que eu nasci preparado para política, sem gostar da política. Eu não gosto da política, mas nasci preparado para a política. Mas também eu posso ser um cabo eleitoral em 2028. Posso ser um motorista do prefeito durante a campanha, do candidato a prefeito. Posso ser também um coordenador de campanha. Uma coisa eu posso adiantar. Eu estou no grupo de Matheus, seja lá para o que for, né? Eu sempre disse que o homem tem que ter palavra. E Matheus é um homem de palavra. Eu sou grato primeiramente a Deus e grato a Matheus por muita coisa que aconteceu na política nesses últimos tempos. E aí, se o grupo precisar de mim, seja lá para que for, estarei à disposição. Se for para uma majoritária, estarei disponível para majoritária. Mas Não vou para ser vereador. Eu vou ser mais enfático. Você tem pretensão de ser prefeito de Bananeiras? Se eu disser que não tenho, eu estou mentindo, porque eu creio que todo político hoje, né? Quer ascender, né? Categoria mirim, como que eu falo, o vereador, que é na categoria mirim, todos têm esse desejo de ser prefeito de Bananeiras. Mas aí eu não sou aquela pessoa que vou impor ser candidato a prefeito, né? Mas se for a oportunidade, estou disponível para ser candidato a prefeito. Pronto. Eu espero que as pessoas não entendam isso como uma polêmica que eu estou querendo causar aqui agora com essa outra pergunta, mas acho importante até pela sua fala anterior a questão do compromisso que tem você com Matheus e Matheus com ele, né? A gente sabe que independente do grupo político que você fez parte, do partido que você fez parte, você só ascendeu na política desde que se candidatou a vereador pela primeira vez. Sim. Não tendo, né, você tendo um projeto aí de ser prefeito de Bananeiras lá na frente, não tendo apoio da sua base, você mesmo assim enveredaria nesse caminho e tentaria ali formar sua própria base de aliados? Não. A minha base de aliado é a base do prefeito. Eu posso me fortalecer dentro do grupo do prefeito, se eu tiver intenção daqui a 3 anos, para que eu seja forte dentro do grupo do prefeito, se for para sair candidato junto do grupo do prefeito, mas migrar para outra base não está descartado. Fico feliz, Marcelo, que você tem essa lealdade ao grupo que você está hoje, né? Acredito que as pessoas também têm uma certa lealdade com você, até porque lhe conduziram há mais 4 anos ali, né? 2 biênios seguidos à presidência da Câmara, eu acho importante. E é isso. A nossa entrevista ela vai ficando
mais ou menos por aqui. Gostaria de lhe agradecer por falar um pouco da sua história, de falar um pouco do seu trabalho à frente da Câmara, né? E agradecer de verdade por você estar aqui hoje. A gente sabe que você trabalhou o dia inteiro, mas esteve aqui conosco e eu só tenho que agradecer. Eu que agradeço o espaço e já vou complementar o que você falou na lealdade a Mateus. Em um programa que ele fazia quando era oposição na Rádio Integração, eu falei lá, tá gravado nos anais da casa, com certeza, da Integração. Eu falei para ele que se me decepcionasse com ele, eu desistiria da política. E eu não desisti da política, eu não me decepcionei com ele, não vou desistir do grupo dele. A questão de não querer sair mais candidato a vereador já foi bem pensado, tem meu motivo. Não é motivo de não estar gostando do grupo, é motivo que eu não tenho mais interesse de militar como vereador, né? Mas estou no grupo. Tem uma hora também que a gente precisa acender um pouquinho, né? Exato, então estou no grupo. Acho que é um caminho válido, é um caminho que qualquer vereador tem pretensão de seguir. Começa ali como vereador, às vezes vai primeiro para um vice-prefeito para depois chegar até a prefeitura e alguns já pulam direto. Mas é algo natural e normal em qualquer cidade. E se não for candidato a outra coisa, eu também não vou ficar chateado, não. Pode ter certeza disso. Eu vou estar sempre grato, né? Da mesma forma, eu vou estar grato de verdade, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de maldade, sem nenhum tipo de demagogia. Isso que eu estou dizendo aqui. Inclusive, você pode estar dentro da política mesmo sem ser o político, né? Sem ser o vereador, sem ser o prefeito, contribuindo de outra forma. E você já disse e se dispôs a ajudar em outras frentes. Então é isso, agradeço demais por ter vindo aqui ao Abananados hoje. E agora vamos nos despedir do nosso público nessa câmera aqui. Pessoal, esse foi o episódio 109 do Abananados com Marcelo Bezerra. Puderam conhecer um pouquinho mais dele. A gente, claro, já conta com a sua audiência para esse episódio e para os próximos. Até mais. Até mais, agradeço. Que Deus nos abençoe. Bem.